Contribuinte, de acordo com a decisão da segunda turma da Câmara Superior do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, não é necessário comprovar o desembolso para abater despesas médicas do imposto de renda. Juliana Santos está chegando com os detalhes. Juliana, bom dia para você. O que é que muda com essa decisão para quem declara imposto de renda? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando no Manhã Cidade. Na realidade, esse é um caso específico, um caso isolado, e que a gente precisa entender um pouquinho mais de como foi que aconteceu, para entender o que é que vai mudar na vida do contribuinte e se realmente vai mudar alguma coisa na vida do contribuinte que precisa aí informar as deduções de despesas médicas no imposto de renda. Para conversar com a gente, eu estou aqui com a Yara Queiroz, que é contadora. Yara, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Queria que você explicasse para a gente, que caso foi esse, que a contribuinte ganhou ali na Justiça, que pudesse, de alguma forma, declarar as despesas médicas de uma forma diferente. Que caso foi esse? E se realmente isso altera na vida dos contribuintes de forma geral. Bom dia. Bom dia a todos da Rádio Cidade. De fato, essa decisão foi uma decisão bem específica. O que aconteceu nesse caso? A contribuinte ela anexou ao processo da malha fiscal um recibo de despesas com dentista no valor de quase R$8.000. E aí, como a Receita Federal, de via regra geral, ela não aceita recibo como pagamento de despesa, porque para a Receita Federal, o comprovante dessa despesa seria a nota fiscal. Mas como a gente sabe que muitos desses serviços são prestados por pessoa física, então médico, fono, fisioterapeuta, às vezes não tem nota fiscal, então dá o recibo. Então foi o que essa contribuinte apresentou à Receita Federal, apresentou o recibo, a Receita Federal não aceitou o recibo como comprovação, e aí ela entrou com recurso no CARF, e aí, além do recibo, ela anexou outros documentos que comprovassem o recibo. Ela anexou exames feitos nessa dentista, como raio-x, e aí, por esse motivo, o CARF entendeu que, de fato, o serviço foi prestado e que ela teve esse serviço e ela teve o pagamento desse serviço. Não é uma novidade, não é de forma geral isso, Yara? Aconteceu nesse caso específico. Então, de fato, o contribuinte que está nos acompanhando precisa fazer essa declaração das despesas médicas, precisa continuar declarando da forma comum, como nós dizemos assim. Que tipo de documento esse contribuinte precisa reunir aí para fazer a declaração das despesas médicas? No caso, essa decisão abre um precedente para que outros contribuintes possam recorrer. O documento necessário para comprovar despesas médicas é a nota fiscal, mas se o prestador de serviço não tiver a nota fiscal, ele pode solicitar o recibo, mas que ele tenha em mãos também outros documentos para comprovar que esse recibo tem validade. O que aconteceu? A Receita Federal solicitou também, junto do recibo, algum comprovante de depósito ou cheque nominal, e a contribuinte não tinha, talvez por ela ter pago em espécie, não sei, mas aí, no fato, ela tinha outros documentos. Aí, o que é que o contribuinte hoje, como abriu esse precedente, ele pode ter o recibo, porém ter documentos que comprovem o exame, o laudo médico, o atestado médico, para que comprovar que, de fato, o serviço foi prestado para ele. E abrindo esse precedente, para quem aí fizer a declaração com o recibo, pode recorrer, caso caia na malha fina, caso tenha algum problema com a Receita Federal, pode recorrer do mesmo jeito que essa contribuinte fez. Isso, essa é a notícia boa, porque abriu precedente para outras pessoas recorrerem, se no caso cair na malha fina, a Receita não aceitar a sua comprovação da despesa, e aí pode recorrer. Yara, você como profissional, especialista no assunto, para quem a gente está aí durante o ano já, para quem já está nas suas consultas médicas, indo ao dentista, indo a fazer exames e precisa fazer a declaração do imposto de renda já no iníciozinho do ano que vem. O que é que essa pessoa já precisa se organizar durante esse ano, já para evitar problemas com relação ao que ela precisa declarar de despesas médicas? Pronto, é muito importante que ela vá se programando a partir de agora. Foi no dentista, solicita o recibo. Sabe que é obrigatório fazer a sua declaração de imposto de renda, solicita recibo, solicita nota fiscal, porque o que acontece muito, chega na época de declaração e faz, eita, eu fiz um tratamento dentário ano passado, às vezes o próprio dentista já tem CNPJ, não tira como recibo, não tem como emitir nota fiscal retroativa, porque hoje em dia é tudo eletrônico. Então, você se programar. Fez consulta médica, fez fono, fez físio, dentista, solicita esse recibo com antecedência, fala com seu dentista, eu vou precisar do recibo, e aí, ou da nota fiscal, e aí ele vai providenciar com antecedência toda essa documentação.
Para o contribuinte, todo tipo de despesa médica pode entrar na declaração do imposto de renda? Todo tipo de despesa médica, odonto, físio, fono, psicólogo, toda essa parte médica entra como despesa. O importante é que o contribuinte levante essa documentação, né? E com antecedência, né, Yara, para evitar dor de cabeça. Isso, para não deixar para o ano seguinte, onde às vezes não consegue nem ter essa documentação, porque deixa para fazer de última hora. Perfeito, Yara, muito obrigada pelas informações, né? A gente conversou com a Yara Queiroz, contadora, trazendo informações aí bem interessantes para o contribuinte, né, que precisa fazer a declaração do imposto de renda e declarar aí as suas despesas médicas. Como a Yara explicou, né, esse caso de declarar as despesas médicas apenas com recibo foi um caso específico, mas que abre precedentes aí para o contribuinte que também precisa fazer algo parecido, mas, né, o que a Receita Federal aí orienta e aceita, né, geralmente é a nota fiscal do procedimento médico, né, que foi feito. Então, é isso, Renata. Esse foi um caso específico, mas que aí abre a possibilidade para novos casos também. Volto com você. Obrigada, Juliana, pelas informações. 8 horas e 57 minutos.